Bom dia, quinto ano. Tudo bom? Aqui é o professor Rafael. Nessa sexta-feira, venho explicar a atividade de hoje. Hoje é dia 3 de setembro de 2021. Final de semana já está chegando, se aproximando e o professor lhe deseja tudo de melhor. Na atividade de hoje, vocês vão pegar no material de vocês o livro EMAI de matemática, que é esse livro cor-de-rosa. Vocês vão abrir nas páginas 23, 24 e também na página 25. Vamos lá? Coloquem o nome de vocês e a data de hoje. Combinado? E não deixe no final da aula de mandar a foto para o registro da atividade. Sequência 3. Atividade 3.1. No mundo atual, os números nos ajudam muitas vezes a compreender melhor a realidade em que vivemos. Há estimativas de que em 2019 a população mundial já teria chegado a 7,7 bilhões de pessoas. Você sabe como escrever esse número com todos os algarismos que o compõem? Registre aqui. Então, dentro desse quadro laranja pontilhado, vocês vão escrever, na verdade, os algarismos, tá bom? Esses 7,7 bilhões, vocês vão transformar ele em número aqui, tá bom? 7 bilhões e 700 milhões, tá bom? De pessoa. Dois, você observe informações sobre as populações estimadas para 2017 no Brasil. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, que é o IBGE. Número de habitantes do Brasil: 207.660.929. Número de habitantes do estado de São Paulo: 45.094.866. No A, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão colocar os dois números que o professor acabou de falar, que é o número de habitantes do Brasil, e vai escrever esse número por extenso, tá bom? E debaixo o número do estado de São Paulo. Vocês vão colocar ele aqui e vai escrever ele por extenso. B. Pesquise e anote algarismos e por extenso o número de habitantes do município que você mora. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão pesquisar na internet qual é a quantidade de população de habitantes da cidade de Fernandópolis. Vocês vão anotar aqui dentro o número e vai escrever por extenso qual a quantidade, tá bom? Na página 24. Atividade 3.2. Leia o texto e responda as questões. A cidade de São Paulo é muito populosa e possui mais habitantes do que vários estados do Brasil. De acordo com estimativas apresentadas pelo IBGE, para o ano de 2017, São Paulo teria 12.106.920 habitantes. Observe a tabela. Então, aqui eu tenho a tabela. Esse lado tem os estados. E aqui eu tenho a população, tá bom? No estado de Apucarana, no Paraná, eu tenho 132.691 pessoas. Bom Jesus da Lapa, na Bahia, 70.618 pessoas. Niterói, Rio de Janeiro, 499.028 pessoas. Palmas, no Tocantins, 286.787 pessoas. E Parintins, no Amazonas, 113.832 pessoas. Localize na tabela as cidades com maior e com menor população, escrevendo por extenso esses números. Então vocês vão ver aqui, qual que é a cidade que tem menos população? É a cidade de Bom Jesus da Lapa. Então vocês vão colocar esse número, 70.618, aqui embaixo e escrever por extenso esse número. E o de maior população é o Niterói, Rio de Janeiro, que tem 499.028.
vocês vão colocar o número aqui embaixo e escrever por extenso. B. Dessas cidades, quais população tem menor que 200 mil? Então, vocês vão olhar aqui na tabela e vão ver qual população, qual cidade que tem menos de 200 mil. Que é o Apucarana, Bom Jesus da Lapa e Parintins. No C, se adicionarmos as populações de Niterói e de Palmas, quantos serão os habitantes? Esse valor é menor que os habitantes de cidade de São Paulo. Então aqui nós iremos fazer uma conta de adição. Vamos adicionar Niterói, 499.028, mais os habitantes de São Paulo. Mais os habitantes de Palmas, tá bom? Então, 499.028 mais 286.787. E vão descobrir a quantidade total. Dessa quantidade total, será que é maior ou menor que 12.106.920 habitantes de São Paulo? Página 25, atividade 3.3. No sistema de numeração decimal, é importante identificar ordens e classes para compreender a ordem da grandeza de um número. O quadro abaixo apresenta algumas classes e ordens desse sistema. Observem. Então, aqui eu tenho as unidades simples, os milhares, os milhões e os bilhões. Então, eu tenho aqui unidade, dezena e centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão, e unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão. Fábio verificou que cada algarismo em uma escrita numérica corresponde a uma ordem, que pode ser a unidade, dezena ou a centena, e que cada 3 ordens formam uma classe, a das unidades simples, a classe dos milhares e a classe dos milhões. Fábio quis ler por extenso o número 1.252.160. Ajude-a nessa tarefa. Então, vocês vão escrever por extenso aqui o valor desse número, tá bom? B. Quantas ordens e classes tem esse número? Então, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir cada algarismo desse aqui, 1.252.160, na tabelinha aqui em cima. Então, aqui eu vou começar na unidade simples, tá bom? Eu vou colocar o número 0. Depois, na dezena, eu vou colocar o número 6. Depois, na centena, o número 1. Depois, na unidade de milhar, o número 2. Dezena de milhar, número 5. Centena de milhar, o número 2. E unidade de milhão, número 1. Aí está perguntando, quantas ordens e classe tem esse número? Lembrando que as ordens são números de algarismo. Então, a primeira ordem, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima ordem, porque tem 7 algarismos. E que classe que é? Então, a primeira, a segunda, a terceira classe, que é a classe dos milhões. C. Fábio quis escrever um número com 6 ordens e que tivesse 2 algarismos repetidos. Qual pode ser esse número? Então, ele quer escrever um número com 6 ordens. Se são 6 ordens, eu preciso ter 6 algarismos. Então, vocês vão ter que inventar um número até aqui, no 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil, 600, 700, 800, 900 mil. Um número que tenha 2 algarismos repetidos. Por exemplo, 665.251, tá vendo? Os 2 algarismos repetidos. 555.220, tá vendo? Tem que ter pelo menos 2 algarismos repetidos, tá bom? E a D, compare a resposta com o de um colega. Então, essa D, para quem está em casa, não vai precisar fazer porque
nós não estamos presenciais, tá bom? Vocês não estão na sala de aula presencial. Qualquer dúvida é só chamar o professor.